A savana seguiu as mesmas regras por séculos. O leão é o rei, o leopardo caça em emboscadas nas árvores e a hiena sobrevive aproveitando restos de outros. Tudo era previsível, mas a África sabe surpreender. Novos jogadores surgiram, podendo transformar todo o sistema. Aqueles que antes eram considerados vítimas agora fazem até os leões sentirem medo. Era uma vez na África. Lembrete sutil para agir abaixo do vídeo. Ao amanhecer, o Parque Nacional Kruger se anima com o barulho e agitação de uma tropa de babuínos em uma cena comum de gritos e movimento. Mas naquele dia tudo foi diferente. Os babuínos corriam pelas colinas rochosas, onde leoas e guepardos costumam esconder seus filhotes. Um dos machos segurava algo peludo nas mãos. A princípio, parecia ser um pedaço de lã ou um pano. Vai saber o que os babuínos acharam. Quando o macho atravessou a estrada e subiu na marula, ficou claro. Era um filhote de leão, pequeno e indefeso. O babuíno o segurava no peito, lambia seu pelo e buscava parasitas, agindo como um pai cuidadoso. Essa cena parecia quase comovente, se esquecermos que uma multidão agitada se reuniu ao redor. Machos disputavam o filhote, tentando tomá-lo dos outros. Gritos, empurrões e puxões bruscos. Qualquer movimento podia ferir fatalmente o filhote de leão. O operador de safari Kurt Schultz, que presenciou a cena, disse que em 20 anos nunca viu algo igual. Schultz entendia que dificilmente o filhote conseguiria sobreviver, mesmo que à primeira vista ele parecesse inteiro. O estado de seus órgãos internos era duvidoso. Babuínos adultos são tão fortes que suas brincadeiras podem ter consequências. O filhote de leão estava assustado, desidratado e exausto. Schultz ouviu seu grito quando o babuíno segurou o filhote com os dentes. As chances de retornar à família eram quase nulas, mesmo que ela quisesse salvá-lo. Sim, à primeira vista, a cena poderia parecer quase saída de um filme da Disney. São cenas tiradas de um desenho animado sobre a amizade entre animais. Um spin-off de O Rei Leão, mas com um babuíno no lugar do mandril. Mas na realidade, esses encontros raramente terminam felizes. Na maioria das vezes, eles lembram um filme de terror. Normalmente, quando babuínos encontram um filhote de leão ou um pequeno leopardo sem supervisão de adultos, eles simplesmente matam os filhotes. Isso não é acaso nem brincadeira, faz parte da tática deles. Leões adultos são predadores perigosos para os primatas, e a única maneira de enfraquecer o inimigo é destruí-lo enquanto ainda não está forte. Quanto mais filhotes de leão a tropa mata, menos predadores adultos os ameaçam no futuro. É simples sobrevivência. Babuínos são onívoros e consideram carne de filhote de leão aceitável, além de ser uma presa fácil que não exige perseguição. No entanto, mesmo quando leões adultos e babuínos se encontram cara a cara, a vantagem pode não estar do lado dos felinos. Imagine uma leoa solitária, com filhotes escondidos nos arbustos, diante de uma tropa de babuínos com dezenas de olhos nela. A leoa é forte, ágil e perigosa, mas ela não consegue enfrentar tantos adversários. Se distrair por um segundo, podem atacá-la. Babuínos vivem em grupos de poucos até 250 indivíduos. Quando um predador aparece no horizonte, eles imediatamente se unem para criar um caos assustador. Gritos, movimentos bruscos, corpos se agitando. Alguns pulam dos galhos, outros atacam de frente, alguns tentam morder. Para um leão solitário, é quase como lutar contra um enxame de abelhas, só que as abelhas são incrivelmente grandes. Os babuínos têm outra vantagem. Em grandes grupos, percebem todos os movimentos do predador. A multidão o confunde, e o próprio número cria o efeito de diluição. O risco para cada membro do grupo diminui. Sempre existe a chance de que o predador ataque o seu companheiro e não você. O grande número de babuínos é um problema, mas se o leão atacar, enfrentará a multidão e também os dentes. E sobre eles vale a pena falar separadamente. Caninos de babuínos adultos medem até 4 centímetros. Leopardos têm 5 centímetros e hienas cerca de 4 centímetros. E ninguém duvida do perigo deles. Não subestime os dentes dos babuínos. Eles perfuram a pele e até alcançam o osso. No entanto, não se trata apenas do comprimento dos dentes. Também existe a força da mordida e ela é colossal. Cientistas estimaram entre 35 e 37 atmosferas, comparável à mordida de um chimpanzé e 3 vezes mais forte que a humana. Mas os humanos não têm presas tão grandes, e some a isso a velocidade que os babuínos conseguem atingir, que chega a 50 km por hora,
O impulso do golpe varia de 90 a 410 newtons-segundos, semelhante à força de um soco humano. Às vezes, até boxeadores profissionais atingem esses números, mas eles, claro, não têm presas de 4 centímetros. E além disso, boxeadores normalmente não atacam em grupo. Em resumo, em combate corpo a corpo, o babuíno é um adversário perigoso, que vai defender ferozmente tanto a comida quanto o grupo. Mesmo sozinho, dificilmente mataria um leão, mas pode feri-lo gravemente e fazer o predador se arrepender. Em um ecossistema saudável, tudo depende do equilíbrio. Leões, guepardos e hienas são eles que controlam o número de babuínos. Mas se os predadores forem removidos, o equilíbrio será quebrado. A população de babuínos nessas condições pode aumentar em 500%, isso já acontece exatamente assim na África do Sul, não é só teoria. Colonos caçam há mais de um século. Hoje, quase não há grandes predadores aqui. O último leopardo na Península do Cabo foi visto nos anos 1930 e os leões sumiram antes. O resultado era esperado. Os babuínos se multiplicaram rapidamente. Entre 2006 e 2019, seu número nas tropas do norte da Península do Cabo, próximas a vinhedos e fazendas, quase dobrou, crescendo 97%. Tropas do sul, próximas às áreas urbanas, cresceram 22% em uma década. A tendência é clara. Quanto menos leões, mais babuínos aparecem, e quanto mais babuínos existem, mais ousados eles se tornam. Isso ocorre em toda a África, e os leões enfrentam grupos barulhentos cada vez maiores. Mais filhotes estão em perigo, e no futuro será ainda mais difícil manterem suas posições. Talvez sejamos testemunhas de ataques ainda mais ousados contra os grandes felinos, mais mortes de filhotes e mais mortes de leões. Com babuínos, até grandes felinos adultos podem rapidamente deixar de ser predadores para virar presas. Durante um safari na reserva de Liniante, turistas testemunharam um drama que provou isso claramente. Uma fêmea de leopardo lactante caçava um esquilo arborícola enquanto seus filhotes estavam escondidos em algum lugar próximo. A presa quase foi capturada por ela, mas uma tropa de babuínos bloqueou seu caminho. Várias dezenas de animais se moviam pela floresta de Mopane, formando uma longa fila. O leopardo se aproximou sorrateiramente e atacou o jovem babuíno que estava na retaguarda do grupo. O golpe foi fatal, e isso foi um erro. Em instantes, toda a tropa, de cerca de 30, avançou contra a predadora. O barulho era incrível, gritos formavam um rugido constante. Em poucos segundos, o leopardo simplesmente desapareceu sob uma pilha de corpos gritantes. Os machos e os jovens o atacaram com especial ferocidade. Após alguns minutos, tudo terminou. O jovem babuíno caiu de um lado, o leopardo jazia imóvel na grama. A princípio, os turistas pensaram que a fêmea havia morrido. Mas ela era muito boa em fingir e inteligente, porque se a fêmea começasse a resistir, a tropa simplesmente a teria despedaçado. Por mais de 2 horas, os babuínos a cercaram e atacaram para testar se o inimigo reviveria. Como isso não aconteceu, ela sobreviveu. Isso mostra que até um leopardo adulto reconhece o perigo de uma tropa de babuínos. A relação entre leopardos e babuínos é sempre um jogo de medo e força. Babuínos fazem parte da dieta dos leopardos, que em Luangwa são conhecidos como caçadores de primatas. Mas há também o outro lado. O leopardo sempre corre riscos. Ele caça sozinho, babuínos são fortes e sociáveis demais para não reagirem. Na verdade, os leopardos raramente escolhem babuínos como principal presa. Mesmo onde há muitos primatas, a participação deles, por assim dizer, na dieta do predador não ultrapassa 5%, isso é compreensível. O bando é agressivo, muito atento e móvel. Sim, um babuíno sozinho dificilmente conseguiria lidar com o ataque de um leopardo, mas 20 ou 30, agindo juntos, são capazes de matar o felino selvagem até a morte. Na internet, há muitos exemplos de bandos de primatas repelindo ataques e deixando o predador ferido. Às vezes, esses ferimentos acabam sendo fatais, e não devemos subestimar o leopardo, porque ele também é um adversário perigoso. É um dos menores grandes felinos, pesando em média 59 quilos, quase metade de um leão ou tigre. O leopardo compensa o tamanho com força e estrutura, podendo matar animais 3 vezes mais pesados que ele. Se ele surpreende o babuíno, o primata quase não tem chance. A força dos babuínos está na união, e isso funciona até mesmo contra crocodilos. Como neste vídeo, onde o crocodilo estava prestes a comer um do bando, chegou até a pegar seu lanche, mas subestimou a presa. Em vez de fugir de medo, como seria esperado de animais de grupo, os outros babuínos partiram para o ataque contra o crocodilo.
Eles o mordiam e batiam nele até que o predador, completamente atordoado com essa reviravolta, soltou sua presa. Sim, provavelmente era um crocodilo jovem, mas quantos primatas conseguiriam se defender de um ataque assim? Se leopardos e babuínos já são arriscados, a situação dos guepardos é ainda pior. Esses felinos são menores, mais leves e geralmente caçam sozinhos, tornando-os vulneráveis a concorrentes. O encontro com outros predadores raramente termina a favor deles. Guepardos geralmente perdem o jantar, assim como ocorre com os babuínos. Em diferentes regiões da África, foram registrados casos em que bandos de babuínos simplesmente afastavam os guepardos da presa recém-abatida. Às vezes, 30 ou 40 pessoas faziam o guepardo recuar e não voltar. Em poucos minutos, os primatas comiam tudo o que restava da carcaça. Por que o guepardo não luta? É simples. Ele não é ingênuo e reconhece sua fraqueza. Com seu porte e força, um ferimento grave pode ser fatal. Uma multidão de babuínos ferozes e agressivos representa um grande risco. Embora quase não haja relatos de babuínos matando guepardos diretamente, os cientistas acreditam que o motivo está nos próprios guepardos. Eles simplesmente evitam conflitos. Os babuínos vivem em alta densidade em toda a África ao sul do Saara. É lógico supor que as cenas de roubo de presas acontecem com muito mais frequência do que aparecem nos relatos. Normalmente, elas simplesmente ficam fora das câmeras, e os guepardos claramente não querem fazer parte das notícias policiais, embora às vezes as notícias sobre seus confrontos com babuínos realmente surpreendam. Em um safari na África do Sul, turistas presenciaram uma cena inacreditável. Nos vales profundos das montanhas Coronaberg, um grupo de guepardos caçava, enquanto do outro lado, um bando de babuínos buscava presas. Um dos grandes babuínos machos percebeu os inimigos, soou o alarme e avançou lentamente com outro macho. Enquanto se moviam pela grama alta, os guepardos ficaram imóveis na encosta. Mas de repente, os babuínos dispararam e correram diretamente na direção deles. Começou uma perseguição. Os babuínos correram atrás dos guepardos ladeira abaixo, em direção à grama, e não ficaram para trás. Sim, quando os felinos conseguiram se afastar, parecia que a perseguição tinha acabado, mas não. Minutos depois, o bando se reorganizou e atacou de novo. Desta vez, atacaram os guepardos com tanta fúria que eles tiveram que fugir. O guia experiente disse que, em 12 anos, nunca viu algo assim. Mas a raridade do evento é compreensível. Guepardos costumam ser rápidos demais para serem capturados, mas não é só questão de velocidade. Babuínos são muito agressivos e ficam mais ousados a cada ano. Seus grandes caninos e temperamento os tornam perigosos. Sim, na verdade, praticamente para todos. Às vezes, basta um único macho grande para que um grupo de guepardos jovens fuja imediatamente. Os babuínos têm outra vantagem pouco discutida: suas mãos. Diferente de outros macacos, os babuínos têm polegar muito desenvolvido e estão entre os primatas com dedos mais funcionais. Esse polegar não só permite que eles coletem sementes e limpem o pelo, mas também manipulem objetos e os usem como ferramentas. Isso não é apenas teoria, mas confirmado por observações científicas. Já foram registrados casos de babuínos chacma no sudoeste da África jogando pedras propositalmente das rochas. Eles também usavam paus e pedras para intimidar ou perseguir rivais, às vezes até em atos de agressão contra seus próprios companheiros. Em outras palavras, os babuínos são capazes de expandir os limites do próprio corpo usando objetos. Uma pedra ou um pau em suas mãos se transforma em uma arma. Por enquanto, os predadores têm sorte porque os babuínos usam essas habilidades raramente e entre si. Mas isso pode mudar. Lembro que os babuínos são animais sociais. Se alguém atira pedras em um leão, os outros observam, aprendem e repetem o ato. Agora, à sua frente, não há só um macaco com um pau, mas 50 ou até 100. Eles evitam as garras e dentes, atacando à distância. Pedras chovem, paus golpeiam do alto. Só resta sentir pena do leão. E isso não é ficção. Já há casos de babuínos usando substâncias de cheiro forte como armas químicas para afastar inimigos. Eles urinavam nos inimigos, para ser exato. Isso mostra que eles têm mais espaço para evoluir taticamente do que parece. Até hienas ferozes nem sempre se sentem seguras perto de babuínos. Há muitas evidências aqui também. Por exemplo, um homem na África do Sul filmou uma hiena malhada caminhando calmamente na estrada. Durante alguns minutos, nada aconteceu. Era apenas um predador caminhando normalmente, cuidando dos seus próprios assuntos. Mas de repente o animal parou, olhou cautelosamente para o lado,
deu alguns passos para o lado e de repente saiu correndo. O motivo logo ficou claro. Um babuíno enfurecido surgiu na estrada e perseguiu a hiena, que fugiu rapidamente. Segundo a testemunha, a hiena escapou. Na natureza, temperamento conta mais que tamanho ou força. As hienas são perigosas para babuínos. Em pesquisas gerais sobre a África, são vistos como o terceiro maior predador de primatas, atrás de leões e leopardos. Para um clã de hienas, um babuíno é uma presa pequena demais para valer o esforço. Uma hiena malhada solitária pode tentar capturar um primata atrasado, o que pode gerar nuances. A hiena é mais forte no 1 contra 1, mas vários babuínos podem destruí-la rapidamente. E tem armamento adequado. Presas grandes e um grito estridente, aliados à fúria, tornam o macho adulto um adversário temido. Afinal, se tentar pegar um babuíno, corre o risco de outros 20 virem atrás de você. A lógica é igual à dos leões. O predador é mais forte, mas os babuínos são ousados, barulhentos e agem em grupo. Isso significa que até mesmo a hiena prefere fugir arriscar e testar a fúria deles nela mesma. O problema não é só o aumento dos babuínos e a ameaça à fauna. Com o tempo, o risco atinge também as pessoas. Turistas na Península do Cabo param para fotografar babuínos atravessando a estrada. Engraçados e barulhentos, para os moradores locais deixaram de ser exóticos e viraram dor de cabeça diária. Entre o Atlântico e o Parque Nacional da Montanha da Mesa, vivem cerca de 500 babuínos chacma. Quanto mais as pessoas ocupam essas terras, tirando o habitat dos macacos, mais eles as visitam. Vasculham lixo, comem jardins e destroem colheitas. Alguns conseguem até entrar nas casas, e aí dentro reina um verdadeiro caos. Babuínos já sabem invadir cozinhas e roubar comida dos pratos em restaurantes. Eles preferem açúcar e fast food, sabores da cidade moderna. Em 2021, perto da cidade do Cabo, foi necessário neutralizar um alfa macho, conhecido por mais de 40 invasões. Ele rondava gramados e varandas, virava latas de lixo e invadia casas, mesmo quando havia pessoas dentro. Enfim, causava verdadeiro terror. O problema só piora. A cidade cresce em direção ao Parque Nacional. Pessoas têm fácil acesso às montanhas e os babuínos às casas. Machos solitários, ao deixarem o grupo em busca de um novo, muitas vezes acabam em áreas residenciais, e são justamente esses indivíduos que se tornam especialmente perigosos. Em um caso, um homem idoso morreu. Um babuíno o empurrou enquanto fugia do dormitório com um saco de açúcar. Em outro caso, a vítima teve o abdômen rasgado. Babuínos aprenderam há muito a viver próximos dos humanos e se beneficiar disso. Eles são curiosos, sociáveis, flexíveis e sabem encontrar comida onde deixamos. Eles gostam muito da nossa comida. É altamente calórica, saborosa e não exige nenhum esforço. Por que passar horas vagando pela savana se você pode arrancar um pacote de salgadinhos ou uma bebida doce diretamente das mãos de um turista? Em casos raros, esses encontros terminam com ferimentos em pessoas ou animais de estimação, mas muito mais frequentemente resultam em comida roubada e férias arruinadas. No fim, a cidade do Cabo virou um paraíso para babuínos urbanos. O acesso fácil às lixeiras reduz o tempo buscando comida e aumenta o tempo de interação e fortalecimento de laços no grupo. Essa estratégia urbana gera conflitos com moradores, donos de pets, fazendeiros e produtores de vinho. Em resposta, os moradores locais recorreram várias vezes a armas de ar comprimido, especialmente contra indivíduos agressivos ou problemáticos. As autoridades foram obrigadas a sacrificar esses animais. Os babuínos parecem não ter inimigos. Enfrentam leões, perseguem guepardos, atacam leopardos e fazem hienas fugirem. Na savana, há um predador ao qual até os babuínos são impotentes. Os cães selvagens africanos são um dos seres mais enigmáticos da África. Restam apenas cerca de 6.500 deles, e essa espécie está à beira da extinção. Por mais de um século, esses animais foram considerados pragas, caçados e exterminados, até que a população foi reduzida a apenas 1% do que era antes. Mesmo assim, os cães selvagens africanos são considerados os caçadores mais eficientes da África, com 80% de sucesso, geralmente caçando antílopes, impalas ou kudus. Recentemente, cientistas notaram algo novo nos cães selvagens africanos, uma única caçada. Ao entardecer, observadores ouviram um grito e viram babuínos enlouquecidos correndo pela savana. Logo ficou claro que os cães selvagens africanos os perseguiam com velocidade impressionante. Um dos cães avançou e agarrou o babuíno pela frente,
cravando os dentes diretamente na orelha dele. Um golpe que o impossibilitou de resistir. Instantes depois, outros 2 da matilha chegaram e despedaçaram a presa. A cena parecia assustadora, mas os pesquisadores notaram depois que o sofrimento durou menos de 5 segundos. Comparado a outros predadores, isso é quase uma morte humana. Por exemplo, grandes felinos muitas vezes prolongam a morte de suas presas por um tempo indecentemente longo. E alguns meses após a primeira situação, conseguiram registrar outra cena. Filhotes de cães selvagens devoravam os restos de mais um babuíno. Essa história ainda tem detalhes inesperados. Quando cães selvagens se aproximam, os babuínos costumam descer das árvores correndo, mesmo ficando mais vulneráveis no chão. O guia de Henri Bandur explicava de forma simples: babuínos temem leopardos, pois eles escalam árvores. Seus gritos de alarme não trazem informação sobre a fonte da ameaça. Por isso, os cães selvagens levam vantagem. Para os cães selvagens, o novo jeito de caçar foi um presente e ampliou sua dieta. Além dos antílopes, agora caçam babuínos, aumentando suas chances de sobrevivência. As impalas devem ter ficado felizes, já que a pressão sobre elas diminuiu. Elas foram por muito tempo a principal presa dos cães selvagens. Ecologistas veem outro benefício aqui. Como mencionei, a população de babuínos cresceu em várias regiões da África. Isso preocupa os cientistas, pois os macacos destroem ninhos, reduzem aves e atrapalham outros animais. Os cães selvagens africanos, ao controlar a população de babuínos, ajudam indiretamente todo o ecossistema, tanto as aves quanto os leões e, na verdade, todos que compartilham a savana com eles. Aliás, nos últimos anos, foi observada uma evolução curiosa no comportamento dos cães selvagens africanos. Isso coincidiu com o rápido crescimento da população de babuínos. Isso lembra um processo de restauração do equilíbrio. Não se trata de evolução no sentido tradicional, ou seja, de mutações genéticas. Aqui, na verdade, funciona o efeito Baldwin, quando os animais mudam seus padrões habituais de comportamento, e esses padrões se consolidam e são transmitidos adiante, aumentando as chances de sobrevivência da espécie. A natureza equilibra novamente. E faz isso bem, diante dos nossos olhos. Mas os babuínos também não são do tipo que desistem sem lutar. Inicialmente pareciam paralisados, mas logo as tropas se adaptaram ao novo inimigo. O comportamento deles mudou e, certa manhã, registrou-se o primeiro contra-ataque feroz. A tropa avançou contra os cães hiena, mostrando como os babuínos usam bem suas presas longas. Atacavam, batiam os dentes e tentavam cravar as presas nos inimigos. Como resultado, o macho Patrick ficou gravemente ferido no pescoço e lateral do corpo. Ele parecia não sobreviver, mas os cães foram resistentes. Após alguns dias de cuidados, Patrick já estava andando novamente, e a matilha lambia suas feridas para mantê-las limpas. Caçar babuínos geralmente não é fácil nem para cães selvagens. Ou seja, capturar primatas é mais fácil do que perseguir e exaurir uma impala, mas agora o risco é maior. Apesar de não haver registros de babuínos matando cães selvagens, essa possibilidade não pode ser descartada. Se um cão some, o bando de macacos pode ser suspeito. Para onde essa guerra vai levar, ninguém sabe. Mas é possível supor que nos próximos 10 a 20 anos, a África ainda trará muitas surpresas. Os babuínos e seus adversários travarão uma batalha acirrada pelo direito de continuar sendo os donos da savana. Deixe seu like, até logo!